E no vídeo de hoje, vamos reaproveitar algumas sobras que tem aqui e fazer mais 3 projetinhos rápidos. Vem comigo ver. Fala, minha gente, tudo bem? E hoje, depois do meu último vídeo lá que eu fiz de 3 projetos rápidos e que foi um sucesso, eu resolvi fazer um parte 2 desse vídeo. Então, com algumas sobras de madeira de pallet que eu tenho por aqui e algumas outras coisas que eu sempre guardo, eu vou recriar 3 projetos rápidos e fáceis para vocês poderem fazerem aí também, tá? Então, com as madeiras selecionadas, a primeira coisa que eu vou fazer é unir essas duas tábuas, né, essas duas ripas de pallet. Então, eu olho o melhor lado ali, que elas vão se unir. E aí, então, eu começo a fazer as marcações, né, do local certinho onde eu vou pôr a cavilha. E faço a marca tanto na horizontal ali, né, quando elas estão deitadas juntas, quanto ali quando ela tá em pezinha pra mim ver. E com esse instrumento aí, esse amarelinho, eu vou usar pra poder fazer o furo bem retinho, tá? Gente, esse instrumento aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para se vocês quiserem, é muito bom, ajuda bastante, tá? Então, olha lá, eu posiciono onde eu fiz as marcas e assim eu pego a minha parafusadeira e consigo fazer o furo bem retinho para a cavilha poder entrar retinha. E assim eu reproduzo nos dois lados onde eu fiz as marcas. E assim fica depois que eu faço os furos com esse instrumento, fica bem retinho, bem certinho na marca. E agora eu vou pegar a cavilha e vou cortar 3 pedacinhos ali com mais ou menos 2 centímetros, que vai encaixar naqueles buraquinhos e depois fazer a união com cola. Eu também vou deixar o link dessa cola na descrição, gente. Também uso ela e ela é sensacional, muito boa. Então, eu passo nos dois lados e aí agora eu vou então só unir, encaixando ali as cavilhas e pressionando com martelo ali de borracha. E eu também vou pôr sargento e deixar secando ali. E enquanto a minha prancha ali tá secando, eu já pego essa outra madeirinha aí e vou começar a fazer as marcações. Cada uma delas é um projeto, então a pranchinha que tá ali em cima secando, que eu uni, é um projeto. E essa daí que eu tô fazendo as marcações agora é outra. Então, agora eu vou fazendo essas marcações porque eu vou precisar colocar divisórias nesta daí. Então, são 4 divisórias que eu tô deixando as marquinhas certinhas. E o tamanho que eu vou precisar cortar e que eu vou começar a cortar agora com a minha super faca de madeira. Gente, no outro vídeo todo mundo me pediu o link dessa faca, então aqui eu também vou deixar. É um serrotinho e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu vou cortar todos os projetos, deixar tudo prontinho. Então, ó, depois que eu cortei essa daí, eu fiquei com esse modelinho. E eu tô cortando aqui também umas ripinhas que eu também vou usar nesse projeto. Gente, eu tô cortando tudo, deixando tudo pronto antes pra mim poder lixar tudo junto e depois passar o protetor da madeira tudo junto. Mais pra frente, quando tiver tudo cortadinho certinho, eu vou deixar todas as medidas pra vocês, tá bom? Então fica tranquilo que eu vou deixar as medidas certinhas mais pra frente, tá? Do tamanho dos cortes e tudo. Então, depois que eu cortei tudo, as ripinhas menores, né, as mais fininhas, agora eu vou pegar aquela minha madeira que será divisão e eu vou cortar no tamanho de 11 centímetros e vou cortar 4 madeirinhas dessa, tá? Pra ser a divisão ali no meio. Com a marquinha feita, as madeirinhas foram cortadas então, e agora eu vou pegar essas ripinhas aí, que eu vou dar uma lixadinha só pra tirar umas rebarbinhas. Enquanto eu vou fazendo essa lixadinha e vocês vão vendo aí no aceleradinho, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz, gente. Eu não gravei a parte de cortar as madeiras do terceiro projeto. Eu tenho certeza que eu achei que eu tinha ligado o celular, ou não sei se acabou a bateria, gente, eu não sei o que foi.
Então, o terceiro projeto não tem eu cortando os pedaços aí, mas vai ter no final eu montando. E eu montando ele, eu consigo te passar direitinho as medidas. E ele é bem simples, então vai ser fácil de entender os cortes, tá bom, gente? Já peço desculpas adiantado aí por essa gafe. Bom, aí eu tô passando um pouquinho daquele stem protetor, porque esse daí precisava secar bem antes de eu montar. E as outras peças, depois, né, as outras peças que eu já deixei tudo cortadinho lá, eu vou passar e lixar tudo junto. Aqui, gente, eu tô dando uma lavada em um daqueles puxadores de armário que eu tinha guardado aqui, que eu tirei de uns armários velhos. Então, eu tenho esse aí, que eu tô lavando ele, esfregando direitinho com a bucha, pra poder tirar a sujidade, olha lá. Ele era sujo daquele jeito, né, de usar, e ele ficou prateadinho daquele jeito limpinho. E eu vou reutilizar também uns outros 2 puxadores, que não são iguais a esse, mas eu vou usar também. Bom, aqui, então, eu vou passar a lixar tudo que eu já tinha cortado. Então, tá aí em cima da minha bancada todas as peças cortadas. O que eu precisei unir já está aí também unido, né? E aí tá a pranchinha que eu colei, a primeira que eu colei. Agora, na minha serra de mesa, eu só vou deixar ela cortada bem retinha, tá? Então, eu tiro um filetinho de um lado, do outro e deixo ela bem, um retângulo bem certinho. E depois de tudo, eu só vou fazer o rebaixozinho com a tupia para colocar a marquinha do Feito by Me. Então, eu faço uma marcação com o lápis no local onde eu quero fazer o rebaixo. Essa daí, e aí ponho a tupia lá no local certinho e só pressiono ela porque ela já faz o rebaixo certinho. Depois, na pranchinha que foi a primeira que eu colei, olha, esse é o puxador que eu tenho, que eu vou reutilizar aí nessa pranchinha, tá? Então, eu vou fazer os pré-furos já para poder depois instalar esse puxador aí, antes de eu começar toda a parte do tratamento da madeira, tá? Pelo lado da frente eu faço o furinho e na parte de trás eu faço o rebaixo para a cabeça do parafuso ficar rente à madeira. Algumas coisas eu lixei na mão mesmo, porque é melhor, dá um acabamentinho melhor, arredondadinho. Pra vocês verem que dá pra fazer até sem a lixadeira, tá, gente? Então, é muito tranquilo. E agora, eu vou, então, passar o stain, que é aquela camadinha de proteção e que deixa a madeira na corzinha dela natural, que é o que eu gosto. Aproveitando que vai um aceleradinho aí enquanto eu vou passando esse stain, gente, já aproveita, comenta aqui embaixo, diz o que vocês estão achando e manda esse vídeo para alguém, compartilha e se inscreve aqui no canal, gente, dá aquela ajuda para mim. E pronto. Agora que tudo já tá sequinho, eu venho com todas as peças aqui e a gente vai começar a fazer a montagem, então. Então, vou separar todas as minhas pecinhas, vou deixar os kitzinhos juntos e eu vou agora, a partir de agora, então, vou começar a passar todas as medidas pra vocês, tá bom? Então, vou deixar de ladinho essas daí, que vou montar depois. Então, esse kitzinho das ripinhas e as madeirinhas pra lá. Minha pranchetinha, meus puxadores que é de lá também, minha pranchetinha pra lá. E vamos começar com esse daí. Então, pra essa daí, eu precisei de 4 ripinhas de 12 centímetros. Gente, é tudo material reutilizado. Então, as medidas que eu tô passando aqui é as que deram certo aqui pra mim. Mas você entendendo como funciona o projeto, dá para você reproduzir. Eu cortei um pedaço de cabo de vassoura com 14 centímetros,
porque eu vou precisar de um redondinho, uma outra ripinha de 17 centímetros por 4 centímetros e a minha base, que tem 15 por 15, tá? Essa base eu precisei unir 2 ripas de pallet e eu fiz exatamente igual eu fiz a união daquela outra pranchinha no começo, tá? Para começar a montar, então, eu vou pegar as ripinhas, 2 delas, numa lateral e vou prender com um parafusinho bem fininho na lateral ali, né, desse lado. E eu vou usar essa madeirinha branquinha, que ela é bem fininha, só para dar um espaçamento entre as 2 ripinhas. Preciso de um vãozinho livre entre as 2 ripas, conforme eu prendo elas. E também já me dá um norte na hora de eu prender o lado oposto, para que fique mais bem na mesma direção, tá bom? Então, eu usei um pouquinho de cola, parafuso e ficou assim. Usei essa madeirinha para poder fazer a medidinha do meio e ficou este vãozinho entre as 2 ripinhas. Eu preciso desse vãozinho, tá, gente? Depois, no meu cabo de vassoura, eu fiz um furinho central nas 2 extremidades e coloquei preguinhos. O preguinho, ele vai entrar e correr ali naquele centro das ripinhas onde eu deixei aquele vãozinho. Então, ele entra ali e ele vai ser móvel, vai poder subir e descer e rodar também. Olha lá, sobe e desce e também tem a função de rodar, olha lá. Ele tem que ter essa mobilidade. Agora, por último, eu venho prendendo a parte de cima, que é aquela outra ripinha. Então, as minhas ripinhas estão nessa medida porque as madeirinhas que eu tinha aqui deram essas medidas. Mas você pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, com o que você tiver aí. E tá pronto, então, o meu suporte para guardanapo de papel. O guardanapo entra ali e depois eu posso só puxar e ele vai sair facinho, rodando dali sem ficar preso e com o pezinho do cabo de vassoura em cima, certo? Projeto 2, então, é aquela madeira que eu uni e eu vou reutilizar esses puxadores aí de armário que eu tinha. Então, eles eram prateados, eu pintei de preto, pretinho básico que eu gosto. E aí, então, como ele já estava tudo prontinho, porque foi a união das madeiras, esse vai ser o mais facinho de todos. Eu vou só fixar aqueles puxadores naqueles pré-furos que eu já tinha deixado feito antes de fazer o tratamento da madeira. E aí, vai, então, prendendo com um parafusinho pelo lado de baixo, de um jeito que fica firme e que o parafusinho fica bem rente à madeira. E aí, tá pronta a minha bandejinha de servir. Pode ser uma bandejinha para servir um café, pode ser uma bandejinha para apoiar uns copos, pode ser para apoiar temperos sobre a mesa, né? E partiu o terceiro projeto. Vou precisar de uma base de 11 por 24 centímetros, 4 pedacinhos de madeira de 8 centímetros por 11, que serão minhas divisórias, e eu vou pegar, então, das minhas sobrinhas lá, 6 ripinhas de 24 centímetros por aproximadamente 2 centímetros, tá? Não, como são sobras, não estão todas exatamente iguais. E aqueles 2 puxadorzinhos meus que eu pintei de preto, pra ficar bonitinho. E agora eu vou colar esses pedacinhos, essas ripinhas de madeira na base ali, na parte de baixo, com essa cola, que eu também vou deixar o link na descrição. E foi dica de vocês, gente, do último vídeo dos 3 projetos rápidos. Tá me ajudando muito as dicas de vocês, de verdade. Usar cola que é mais rapidinha, assim, pra ajudar no processo, né? Então, tá aí, eu usei na base, colando as 2 ripinhas na base. E agora eu vou usar essa cola também para colar as divisórias. Entre os espaços ali nas divisórias, tá mais ou menos de 6 centímetros que eu deixei, tá bom? As minhas madeirinhas de pallets, elas têm mais ou menos 2 centímetros de espessura. Então, quando você vai fazer suas medidas, você tem que considerar tudo isso, tá? E depois eu também fixei com um parafuso pela parte de baixo, as divisórias, ok?
Agora eu vou eu vou colar também as outras ripinhas nas laterais, né? Então eu dou um espaçamento ali, eu até tirei uma medidinha, mas eu fiz mais ou menos de olho mesmo, tá? Eu faço a marquinha com lápis ali para poder saber onde eu vou passar a cola. Venho dando os pontinhos de cola, passo aquele ativador, né, que super acelera o processo e coloco minha ripinha lá. Depois eu vou nas duas últimas ripinhas, eu vou usar os meus puxadores. E antes de eu colocar as minhas ripinhas lá no meu suporte, eu vou prender os puxadores nas ripinhas, porque eu quero que os parafusos eles fiquem escondidos para a parte de baixo da ripa. Então eu tenho que fazer isso antes, tá bom? Aí eu faço pré-furo e venho colocando eles ali, já fixo certinho. E para fixar deu tudo certo, foi tranquilo, né? Coloquei. Depois dos puxadores colocados nas ripinhas, ficou assim. Aí eu pensei, ótimo, agora eu só encaixo na parte de cima e perfeito. Só que não, né, gente? Quando eu coloquei os puxadores, ele aproximou mais as ripinhas. Então, eu tive que fazer um rebaixozinho dos dois lados das minhas madeirinhas ali, para poder encaixar as minhas ripinhas, certo? Depois eu passei cola e coloquei lá e prendi com sargento e deixei secar bem. Aí eu usei cola de madeira, tá? Aquela Tight Bond. E pronto, depois que secou e eu tirei os sargentos, eu tenho aí agora o meu suporte para talher, que pode ficar em cima da mesa, em cima de uma bancada. Super útil. Prontinho, tudo pronto e já sendo utilizado. Então, só uma consideração a ser feita, gente, é que isso aqui são suportes para ser utilizado na cozinha, porém, só podem ser utilizados com utensílios de cozinha. Não utilize colocar alimentos diretamente sobre eles, tá bom? Meu nome é Fernanda, esse é o canal Feito by Me e se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Ah, não esquece de se inscrever, hein? Obrigada!